Olá, vamos comunicar? Eu sou Gilberto Vilela e venho trazer uma troca de informações com você hoje sobre humildade. Como deve ser o nosso processo em relação à humildade para que nós possamos ter uma melhor comunicação? Seja uma comunicação para um grande público, seja uma comunicação com um pequeno público. Então, vamos falar sobre humildade. Seja muito bem-vindo e durante os próximos 30 minutos vamos discutir sobre humildade. Seja muito bem-vinda a Josiane, que está chegando aqui pelo Instagram. Seja muito bem-vindo você que chega aí pelo Facebook. E seja muito bem-vindo você que depois vai assistir a esse conteúdo que vai ficar na nossa liveoteca, que você pode ver e rever através do YouTube. Então, fique à vontade para fazer o seu comentário, fique à vontade para dar a sua opinião. Afinal de contas, aqui é um diálogo. Aqui nós temos um diálogo e não um monólogo. Então, seja muito bem-vindo você que participa conosco. Hoje, nossa discussão é a respeito de humildade. Vamos trocar algumas ideias a respeito desse assunto. E fique à vontade, então, para participar conosco e também para convidar pessoas a participarem conosco. E antes disso, antes da gente passar a nossa discussão principal de hoje, eu quero lembrar a todos que, felizmente, está programado o nosso treinamento presencial, o nosso treinamento presencial de comunicação e oratória na ACIPAM, na ACIPAM em Pará de Minas, exatamente. Começa dia 14 e vai até o dia 18 de junho. Então, no próximo mês, hein? São pouquíssimas vagas no momento que nós estamos. Então, são poucas vagas. Você que é de Pará de Minas, você que é da região. Então, teremos o nosso curso de comunicação e oração. As inscrições já estão sendo feitas e vamos, através desse curso presencial, discutir técnicas de comunicação, técnicas de apresentação em público. Teremos muita coisa prática a respeito de comunicação. E, é claro, vamos falar com máscaras, vamos falar utilizando máscaras, que não deixa de ser um desafio para a nossa articulação, para a dicção. Inclusive, tem uma live que eu falo a respeito desse assunto. Então, nós teremos esse nosso treinamento, em que é obrigatório o distanciamento seguro, em que é obrigatório o uso de máscaras, o uso de álcool em gel, enfim, para a segurança e a boa comunicação de todos. Nós temos também o treinamento individual, que pode ser feito presencialmente ou também online. Então, tem várias oportunidades para você aproveitar, tá bom? Então, fique à vontade e faça já a sua inscrição. Mais detalhes, é só falar comigo. O nosso treinamento de comunicação e oratória na ACIPAM Pará de Minas. Está chegando aqui a Lívia. Olívia, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco. Gente, na live anterior, nós discutimos sobre a Torre de Babel. É os problemas que fazem da comunicação uma verdadeira Torre de Babel. Nós falamos um pouco a respeito da necessidade de pensar no coletivo e não individualmente, e não no individualismo. Nós discutimos um pouco a respeito dessa questão de pensar no coletivo. Nós falamos um pouco também sobre o poder da linguagem, a importância de dominar o assunto quando eu vou fazer uma apresentação, quando eu vou ter um discurso, enfim, qualquer assunto que a gente vá discutir com alguém sobre a importância da gente ter o domínio desse conteúdo. Então, nós discutimos a respeito desse assunto na live anterior. Nós falamos um pouco também que quando a gente comunica ou quando a gente fala algo, mas que não considera o outro, que não considera o receptor daquela informação, isso acaba gerando uma verdadeira torre de Babel,
acaba gerando uma grande confusão e nem sempre a comunicação acontece de forma efetiva. Nós falamos um pouco também sobre a questão de que nós somos animais racionais, ou seja, nós podemos dominar a nossa língua e que a comunicação eficaz ela exige um canal adequado, exige um código adequado, uma mensagem adequada, um contexto, o emissor, o receptor. E é claro que a comunicação faz parte da nossa essência, faz parte do nosso dia a dia e da nossa essência como seres humanos. Inclusive, gente, eu deixei uma reflexão para vocês na live anterior, é se nós temos construído ou destruído torres em relação à comunicação. Se nós temos falado a mesma linguagem com as pessoas. Eu deixei essa reflexão para vocês na live anterior. Se você já viu, ótimo. Se você não viu, fique à vontade para ver através do YouTube, do Instagram e do Facebook. Está chegando aqui a Agda, minha irmã, muito obrigado pela presença participando com a gente. Humildade. Você já certamente já ouviu essa palavra várias vezes, já acredito que tenha praticado essa palavra, já tenha recebido ações de pessoas relacionadas à humildade. Mas quando se fala em comunicação, em fala em público, como fica a questão da humildade? Como deve ser essa questão de ser realmente humilde? Em que cabe a humildade na questão da comunicação e da oratória, da fala em público? Como você vê essa informação? Nívia está chegando aqui, obrigado pela presença. Gente, então, para que nós possamos discutir um pouco a respeito desse assunto, eu pesquisando algumas informações, eu achei aqui uma música caipira, não é uma música sertaneja, é uma música caipira, que é de composição de Ted Vieira e Capitão Barduino. Essa música se chama A Caneta e a Enxada. Então tem várias duplas, Tonico Tinoco, Zico e Zeca, que interpretam essa canção. Porque, de fato, é uma canção a ser interpretada e não só cantada. Olá, Fabiana Guimarães, está chegando aqui, muito obrigado. E essa canção, gente, ela diz o seguinte, que certa vez uma caneta foi passear no sertão. E então ela se encontrou com uma enxada. Encontrou com a enxada, mas a enxada, muito humilde, foi saudar a caneta. Então a enxada, toda humilde, foi fazer uma saudação à caneta, mas a caneta, soberba, que diz aqui no texto da música, ela não quis pegar a sua mão. Ou seja, a caneta não quis pegar a mão da enxada. E ainda, por desaforo, disse para a caneta que não, a caneta disse para a enxada que ela não chegasse perto dela. E ainda disse aqui o seguinte: você está suja de terra, disse a caneta para a enxada, que ela estava suja de terra e estava suja de chão. Então são palavras da caneta em relação à enxada. E ainda disse o seguinte: sabe com quem você está falando? Veja a sua posição, disse a caneta para a enxada. E ela ainda sugeria ali, então, que houvesse uma distância entre elas. A caneta, então, não foi nada receptiva em relação à enxada, não foi nada humilde relacionado à questão da enxada, e começou a dizer que ela era uma caneta dourada, que escrevia no tabelião, que escrevia para os governos, como diz aqui na letra, e escrevia em papel de linho para os ricaços, e que a caneta andava nas mãos dos mestres, dos homens de posição. Então não houve ali uma receptividade, digamos assim, da caneta em relação à enxada.
e ela não teve uma humildade de ter esse contato com a enxada. E as duas, acabou que elas não se entenderam muito bem. A comunicação entre elas, ela não aconteceu assim de forma tão intensa entre a caneta e a enxada. E no sentido aqui, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, é o sentido de que a caneta representa aqui algo limpo, algo empoderado, algo ligado a pessoas abonadas, a pessoas ricas, a documentos, algo, digamos, mais formal. Já a enxada está relacionada a questões mais humildes, está relacionada a questões da terra, ali da origem, do sujo, no sentido de lidar diretamente com a terra. Então, a canção, gente, traz exatamente isso, da comparação entre a caneta e a enxada. Não sei se você já ouviu essa canção. Se não ouviu, eu vou deixar para você através do meu WhatsApp e está aqui também no Instagram. Estou colocando aqui no Instagram um link, tá, dessa canção, que é uma canção que realmente é uma música caipira. Então eu estou deixando aqui para vocês no Facebook e também no Instagram o link desse conteúdo, e através do meu WhatsApp também você pode ter acesso a essa canção, da caneta e a enxada. E tem uma frase interessante que a caneta diz aqui para a enxada, que é o seguinte: sabe com quem você está falando? Você já ouviu? Você que está nos acompanhando aí pelo Instagram, pelo Facebook. Você já ouviu essa expressão de alguém que vira e fala assim: sabe com quem você está falando? Outro dia mesmo eu comentando com a Lívia, né, Lívia? A respeito dessa questão dessa frase, sabe com quem você está falando? E é muito interessante porque quando eu ouço esta frase ou algo parecido com ela, eu gosto de imaginar que cada ser humano, cada ser humano é um ser humano. Então imagine, por exemplo, eu gosto sempre de imaginar ali uma situação em que tem um drone com uma câmera sobrevoando, ou seja, acima de mim tem ali um drone. Então, esse drone mostra ali a minha imagem. Depois, quando ele começa a subir mais, ele mostra a minha imagem e que eu estou ali no meio de várias outras pessoas, num bairro, por exemplo. Depois, esse drone sobe mais ainda. Olá, Marcela, está chegando aqui, seja bem-vinda. Esse drone sobe mais ainda, ele mostra eu no meio de uma cidade. E se esse drone sobe ainda mais, como se fosse um satélite, ele vai me mostrar no meio de uma multidão de pessoas que estão ali em um país. E a partir disso, só subindo, 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 vai me mostrar ali numa situação em que eu praticamente não serei visto, não serei notado. Então, eu viro, faço novamente então a pergunta: sabe com quem você está falando? Apenas um. Eu sou apenas um no meio de uma multidão gigantesca. Então, com quem será, hein, que está falando? Então, só para ter uma reflexão aqui em relação a essa música da caneta e a enxada, e que elas não conseguem chegar a um diálogo. A caneta e a enxada não conseguem se entender, porque a caneta se considera uma posição mais alta e a enxada está ali numa posição intelectual, numa posição ali que se considera inferior naquele momento apenas. E ali tem uma discussão de conhecimento teórico, de conhecimento intelectual e prático, e que elas não conseguem chegar a um acordo de que realmente ambas estão no nível igual. Não é mesmo, Zilda, que está chegando aqui? Obrigado pela presença. Então não há um diálogo efetivo entre a caneta e a enxada.
Isso faz sentido para você, essa história aí da caneta inchada? Fica à vontade para fazer os seus comentários. E depois, gente, que a caneta coloca ali tudo, todas as pompas, todas as, digamos, humilhações em relação à enxada, chega o momento da enxada então responder. E esse conteúdo que a enxada responde, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Na canção, que eu já coloquei aí para vocês depois verificarem, a enxada diz o seguinte: de fato, vivo no chão para poder dar o que comer e vestir ao seu patrão. Eu vim ao mundo primeiro, quase no tempo de Adão. Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha instrução. Vai-te, caneta orgulhosa, vergonha da geração. A sua alta nobreza não passa de pretensão. Você diz que escreve tudo. Tem uma coisa que não. É a palavra bonita que se chama educação. Assim diz a enxada para a caneta, em que ela mostra então ali para a caneta que ambas têm os seus valores, independentemente da posição que estão, ambas podem se dialogar, ambas podem ter contato, porque ambas têm uma utilidade, uma importância. Inclusive, gente, tem uma outra canção que eu pesquisei depois, que depois vocês podem ver, que é a resposta da caneta à enxada, perdão, a resposta da enxada à caneta, em que mostra ali várias mudanças no meio rural, a substituição de alguns recursos antigos por recursos mais modernos, e que mostra ali, inclusive, que até a enxada se mudou para a cidade. Se mudou para cidades para poder trabalhar nos jardins, já que na roça, na zona rural, não estava conseguindo emprego. Então, até isso, né, aconteceu. Então, gente, e fica aqui uma reflexão para você. Será que realmente a caneta ela é realmente mais limpa e mais leve do que a enxada? Ou será que existe também um peso em relação a uma caneta, de empunhar, né, essa caneta? Não é mesmo Naliene Santana que está chegando aqui? Então, será que realmente a caneta ela é mais leve e mais limpa do que a enxada? Ou ambas, né, têm os seus pesos ali? Ambas têm a sua importância e ambas necessitam ter a sua humildade. Faz sentido para você? Clica no coraçãozinho, então, do Instagram. Clica aí para você curtir e compartilhar através do Facebook. E tem até uma observação também, gente, que é o seguinte: quais objetos, né? Hoje nós temos aqui esse título que eu comentei com vocês, a caneta e a enxada. Mas quais outros objetos poderiam substituir esse título? Então, qual seria um novo título no contexto de hoje, em relação à questão da humildade e da caneta e da enxada? Quais outras palavras poderiam substituir, né, essas palavras desse título? Fique à vontade para comentar aí com a gente a respeito disso. Então, gente, e em relação à questão da fala em público, como é que fica a questão da humildade? A Naliene está dizendo aqui, com certeza cada serviço tem o seu peso. Isso aí, Naliene, realmente, cada serviço tem a sua utilidade, porque se não houvesse a enxada, por exemplo, talvez eu não seria alimentado. Eu não estaria aqui. Então, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua necessidade. Por exemplo, os meus pais, que são da zona rural até hoje, eu vejo o quanto é um trabalho difícil, é um trabalho árduo para que se produzam os alimentos. E o quanto que isso às vezes não é valorizado. Então, eu vejo que todos nós temos a nossa utilidade, temos o nosso valor e precisamos ser, então, valorizados também. Gente, agora, e em relação à questão da fala em público? Como é que fica essa questão de falar em público e também ligado à questão da humildade? Como é que você vê essa questão aí sobre
Humildade ao falar em público. Lívia está dizendo aqui que tudo e todos são importantes. Com certeza, Lívia, cada um dentro do seu limite, cada um dentro das suas dificuldades, tudo e todos são importantes. Então, com certeza, a gente precisa valorizar isso. A Marcela está dizendo aqui, de acordo com a enxada, eu confirmo. Tudo vem bem de baixo e de acordo com a simplicidade, humildade. Ninguém, nem a caneta nenhuma é melhor que o trabalho da enxada, ou seja, nós. Então, tudo tem o seu valor, tudo, nem a caneta nem a enxada, né, tem a sua importância maior do que a outra. Às vezes pode ter uma importância em determinado momento, mas não é o tempo todo. Todas têm o seu valor, todas têm a sua necessidade e a sua importância. E em relação, gente, à fala em público, você acredita que quando eu falo em público, eu preciso ter uma certa humildade para estar ali em público? O que você pensa a respeito disso? Uma certa vez, eu fui aplicar um treinamento, foi um treinamento no CDE, né, de Itaúna, na CDL. E eu ainda não tinha carro. Isso tem mais ou menos uns 12 anos. Eu já atuava com treinamentos de oratória. Então, contar uma situação aqui para vocês, que eu já atuava e como eu não tinha carro, eu ia de ônibus coletivo para o local em que ia ser aplicado o treinamento e voltava de ônibus coletivo. E como os treinamentos que eu aplico são treinamentos que envolvem muitas atividades, tem muito exercício prático, tem muita coisa, gente, é muita coisa que acontece. Quem já fez comigo já sabe. Então, como nos treinamentos eu carrego, sempre levo muito material, tem muita prática, eu estava indo para o treinamento, estava no ponto, aguardando para embarcar no ônibus, e com uma bolsa, um monte de coisa, levando ali um monte de materiais. Olá, Michele. E ao estar ali, estava aguardando o ônibus chegar, para que eu fosse, né, para o local do treinamento, e tinha um senhor ali no ponto do ônibus. Um senhor, inclusive, que eu não conheço. E esse senhor virou para mim e falou assim: mal lhe pergunto, você está indo para onde? Com esse monte de coisas. E é um monte de coisas mesmo, gente. É muito interessante. Hoje a taxa diminuiu muito, porque com a tecnologia, muita coisa eu consigo ser prático, sem precisar do material exatamente físico. Mas foi muito, levando muitos conteúdos. Isso aí, Marcela. Então esse senhor virou para mim e falou assim: você está indo para onde, mal lhe pergunte, com esse monte de materiais? E eu virei para ele e falei assim: eu estou indo para um treinamento de oratória em tal lugar, então eu estou indo de ônibus, eu não tenho carro ainda e tal. E o senhor virou para mim e falou assim: oratória? Isso. Aí a gente conversando, conversando, eu explicando para ele que é a questão de falar em público, de se apresentar em público. E esse senhor virou para mim e falou assim: esse negócio de falar em público tem que ter muita humildade para isso, não é? Eu falei: exige uma humildade, sim, com certeza. E deixei que o senhor falasse. Eu fiquei escutando ali, ver o que vinha daquela situação. E pensando assim: ai meu Deus, daqui a pouco o ônibus vem e o senhor nem acabou de contar ainda. E ele começou a dizer: exige uma humildade muito grande, porque você, para ter um conhecimento, ele falou do jeito dele, tá, gente? Você, para ter um conhecimento, ter uma informação e se expor ali em público, você colocar meio que a cara a tapa ali no público, exige uma entrega muito grande sua. Exige uma humildade muito grande. Você se colocar ali, se expor para um público e correr vários riscos, que podem ser riscos de dar certo, de às vezes ter um deslize ali, dar alguma coisa dar errada. Então eu considerei sim muito interessante essa reflexão
e desse senhor, e por final o ônibus veio, eu tinha que ir, porque não podia chegar, né, atrasado, não podia esperar o outro, porque quem sabe que, quem aí anda de ônibus sabe muito bem que normalmente é de 20 minutos, meia hora, então eu gosto sempre de chegar bem mais cedo nos treinamentos. Então a nossa conversa meio que encerrou rapidamente, nele dizendo que falar em público exige uma entrega e uma humildade muito grande da gente, de se expor ali, de ter realmente uma humildade de estar ali em público e às vezes você até ser questionado por várias pessoas. Então, realmente, eu concordo com esse senhor que, gente, eu não me lembro, inclusive, da fisionomia desse senhor. Se eu vê-lo na rua hoje, eu não vou lembrar dele. Que pena. Então, que pena, porque eu achei tão interessante, foi um diálogo tão rápido e tão gostoso e que me marcou tanto, achei tão bacana essa questão da exposição, da humildade, da entrega. Então, falar em público exige realmente essa humildade. Não sei se faz sentido para você que está nos assistindo aí. Se você tem uma opinião diferente, fique à vontade. Mas isso, realmente, gente, essa humildade eu vejo que ela tem muito a ver, principalmente no ouvir. A gente tem sempre discutido aqui a necessidade de ouvir. Porque, inclusive, é importante que eu ouça o meu público para que eu conheça com quem eu estou falando, sabe com quem que está falando? Para que eu possa falar dentro da linguagem do meu público, para que eu tenha uma humildade de falar dentro daquilo que o público vai entender. Então, se eu não tiver a humildade de falar de ouvir o meu público, de ouvir ali os anseios, as necessidades do meu público, realmente eu não vou conseguir falar para esse público de acordo com o que o público realmente quer e precisa. E tem um outro detalhe também, gente, que eu vejo que é muito necessário, a questão da humildade, é no sentido de que quando a gente está exposto ali em público, aqui, por exemplo, nessa live, eu estou exposto aqui para vocês. Eu corro o risco de acertar, eu corro o risco de errar. Então, quando eu tenho uma humildade de assumir que a gente erra, que todo mundo erra e todo mundo vai errar, fica mais fácil, quando der alguma coisa errada, por exemplo, de eu encarar aquela situação do erro. Agora, quando eu vou falar, virando para o público e falando assim, sabe com quem que você está falando? Quando eu me considero apenas uma caneta toda chique, toda poderosa ali, toda granfina, e de repente dá uma coisa errada, e aí? Como é que fica? Você vai continuar com cara de caneta? Ou você vai ficar com cara de inchada? Então, gente, a questão da simplicidade ali no falar, ela é imprescindível, porque você se abre para uma proximidade maior com o público. E isso, gente, não é só um público grande, não, seja um trabalho, seja uma pequena conversa entre pessoas ali, entre poucas pessoas, seja uma palestra, um curso, uma live, seja qual for a situação, eu vejo que cabe a questão da humildade, principalmente para que eu me assuma como pessoa que erra, como pessoa que, buscando acertar, erra, e isso gera uma proximidade com as pessoas. Inclusive, eu separei aqui uma citação para dizer para vocês, que é o seguinte: é do livro da Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, que diz o seguinte: se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja, recuso-me a escutá-lo ou a escutá-la. É a questão da caneta e da enxada. Se a caneta se sente superior à enxada, ela então não escuta o que a enxada tem a dizer. Ela não tem um diálogo exatamente ali com a enxada. E tem uma outra parte que também, gente, que é o seguinte, que diz aqui: ninguém pode ser humilde
por puro formalismo. A gente sabe também que tem muita gente que, tipo assim, faz de conta que é enxada, mas é caneta. Muita gente se passa por enxada, mas é uma caneta e que a que você vai ver, né, nem tem tinta. Então, que ninguém pode ser humilde por puro formalismo, como se cumprisse uma mera obrigação. A questão de ser humilde por obrigação. Ninguém deve ser isso. E diz aqui no seguinte, que a humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de que estou certo. Presta atenção, gente. Uma das raras certezas de que estou certo. E olha só qual é essa rara certeza. Essa rara certeza de que ninguém é superior a ninguém. Ou seja, pouquíssimas certezas a gente tem na vida. A morte, por exemplo, é uma certeza. Mas uma outra certeza que está aqui é o seguinte, que ninguém é superior a ninguém. E diz o seguinte aqui também, que a falta de humildade expressa na arrogância e na falsa superioridade, que às vezes é uma falsa superioridade que nós usamos. Então, essa falsa superioridade de uma pessoa sobre a outra é uma transgressão na vocação humana do ser. Ou seja, uma transgressão da vocação humana, essa nossa arrogância de se mostrar falsamente como superior. Então, isso realmente é algo que eu vejo, eu sugiro que a gente tenha realmente uma humildade no tratamento com o outro, para que, diante do outro, a gente realmente valorize aquilo que o outro tem e que nós possamos nos valorizar também. Agora, a gente tem uma reflexão também em relação especificamente à fala em público e também até em relação a outros conteúdos. Tem uma reflexão interessante que eu até peguei uma citação aqui, só para encerrar, que é do livro Como Impressionar Positivamente ao Falar em Público. É da Vanessa Freitas esse livro. Então tem uma reflexão sobre essa questão da humildade que é interessante também que a gente avalie, que é o seguinte. Aqui diz o seguinte, que a humildade é uma característica bastante apreciada. Com certeza, ser humilde é muito útil, como nós vimos aqui, ser enxada, ser caneta. Então, é necessária a questão da humildade. Mas não deve ser confundida com subserviência, ou seja, com bajulação, ou seja, está fingindo de humilde, ou com submissão, em que eu sou submisso ao outro. E fica parecendo que é uma humildade, mas não é, é apenas um domínio. Um dos deslizes, como diz aqui o livro, um dos deslizes comumente cometidos é iniciar a apresentação. Olha só, gente, iniciar uma apresentação em público dizendo que não domina completamente o assunto. É mais ou menos assim: ah, gente, eu vim aqui falar para vocês hoje, mas assim, sabe, tomara que eu dê conta, né, de falar para vocês. Vai dar certo, não vai? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Para não virar uma questão de submissão, porque isso pode gerar uma fraqueza, demonstrar uma fraqueza. Então, o intuito, né, do orador se apresentar em público e demonstrar, né, um ponto fraco ali dele. O intuito do orador, ao recorrer a essa estratégia, como diz aqui o livro, é diminuir as expectativas do público e se desculpar. Ou seja, já começa pedindo desculpa. Como diz a Marcela aqui, eu finjo o que não sou. Finjo ser o que não sou. Realmente. Então, é a questão de subserviência, de bajulação e também a questão de submissão. E aqui no livro, gente, ainda diz o seguinte, que essa prática ela pode chamar atenção mais para o negativo do que para o positivo. De forma que essa tática consegue apenas fazer com que o público preste ainda mais atenção
aos seus deslizes e questione toda e qualquer informação que você venha transmitir. Porque aí o público vai começar a pensar, nossa, será que vai dar conta mesmo desse assunto? Ele já começou pedindo desculpas, já começou com a expressão corporal tão para baixo, já começou assim com cara de que não vai dar conta de terminar. Então a gente precisa demonstrar uma humildade, mas é necessário também ter uma demonstração de que estou preparado, ter uma firmeza naquilo que eu vou falar para as pessoas, para que eu não diminua a minha importância como orador. Ou seja, se eu estou ali para falar sobre algo, é porque eu tenho uma opinião sobre algo, é porque eu pesquisei a respeito daquele assunto, é porque eu tenho algo a trazer para o outro. Então eu não posso, pelo menos eu sugiro, que eu não tenha nem uma grande arrogância, até na sua postura, que a arrogância a gente pode demonstrar até mesmo no jeito de andar, no jeito de ser, mas também que eu não demonstre uma certa subserviência, ou seja, uma certa submissão exagerada que faça com que o público veja em mim uma pessoa fraca que não vai dar conta de concluir aquele conteúdo. Ou seja, não ser uma pessoa extremamente, exageradamente humilde, ou seja, menos do que uma enxada, mas também não ser uma caneta arrogante. É meio que ser uma enxada com um cabo de caneta. É ser uma mistura, uma enxada em que o cabo dela é uma caneta. Faz sentido assim para você? Então, gente, é necessário sim ter uma humildade para falar em público e é necessário até a questão da humildade para que eu gere uma proximidade com o meu público, para que eu esteja mais preparado diante de situações também de erro, que são normais de acontecer, mas também é necessário que eu não exagere nessa humildade para que aconteça uma certa humildade, uma falsa humildade, e nem eu demonstre uma fraqueza exagerada diante do público. É meio a meio. Isso aí, Marcela, é meio a meio, é algo de você buscar o equilíbrio. Correto, Miriam? Está chegando aqui. Então é buscar o equilíbrio para que eu possa ter firmeza, ao mesmo tempo ter segurança e também humildade. Beleza? Gente, muito obrigado a vocês que acompanharam aí o nosso conteúdo. Muito obrigado a vocês que participaram de nossa live de hoje. Se você depois quiser conferir essa canção aí, essa moda de viola que eu deixei para vocês aí, sobre a questão da caneta e a enxada, tá aí o link para você apreciar sem moderação. A Miriam está dizendo aqui, parabéns, primo. Muito obrigado, Miriam. Obrigado pelo carinho. Então, fique à vontade para ver, rever, comentar, compartilhar e vamos vivendo com firmeza, com profissionalismo e também com humildade. Muito obrigado a todos. Domingo que vem tem mais oratória em casa. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, gente!